Olá, quem está aqui, quem já chegou, bem-vindos, bem-vindas. Oiê, Hello! quanto tempo? Pois é, alguns seconds, alguns Não é? séculos, não é? Alguns Pois é. séculos, séculos. Tá E aí, como praticamente assim, estamos? né? Estamos nesse 2020 que tudo parece que passa assim e ao mesmo tempo tudo parece que não termina nunca, né? Eu Verdade. tenho ouvido as pessoas falarem isso sobre até a quarentena em si, todo esse momento de pandemia, e é verdade, né? A gente vai vivendo as situações e é tudo tão intenso e ao mesmo tempo é isso, né? A gente parece que a gente já está vivendo isso há 10 anos e parece que começou ontem, porque a gente já está aí também perto do fim do ano. E E estamos eu, aqui sob esse céu, né? Super desafiador. Eu acho que a gente está. Eu tenho a percepção, né, assim, que talvez seja o ano astrologicamente assim dos mais animados mesmo, né? Mais desafiadores. Parece que todos os ciclos tensos decidiram acontecer coincidentemente juntos, né? tudo ao mesmo tempo agora, né? Tá uma coisa meio assim, E aí tudo... parece que é tudo junto, né? E assim, tá, agora acalmou. Daí acontece uma coisa, acontece tudo junto de novo, né? É, porque você vê... Se você pegar só o Marte tem o tempo dele de 2 em 2 anos. Quando chegou Marte, ele fez um boliche com todos ao mesmo tempo, Júpiter, Saturno, é, Plutão, né? Se você pegar Júpiter, Plutão, é uma volta depois de 13 anos, né? É engraçado que eu conto isso no mapa, as pessoas ficam observando, nossa, depois de 13 anos, sim. Aí tem Júpiter, Saturno, depois de 20 anos. Aí tem Saturno, Plutão, depois de 38 anos, 39 anos. E E tudo tudo ao mundo mesmo tempo. aconteceu junto agora, 2020, todo mundo decidiu se encontrar, né? E aí Marte, né, que assim, ele fica, sei lá, 2 meses e pouco em cada signo, e de vez em quando ele fica retrógrado, e daí a gente tem ele um semestre num signo, ele decidiu ficar só em Áries, né, e fazer de Fez novo um. strike ali, né, quadratura com todo mundo. Ele vai fazer um E resort em Ares. pois é, na casa dele, né, que é um dos responsáveis por todos esses incêndios e o mundo pegando fogo, literalmente, assim, né? O Martin Ares, ele tem essa conotação do mundo pegando fogo. E em agosto a gente teve ele fazendo as quadraturas com Júpiter, Saturno, Plutão, não necessariamente nessa mesma ordem, mas que foi o desenvolvimento desse ciclo que começou lá em março e abril, então a gente tem aí a quadratura, que é esse momento que o ciclo ele dá um boom de novo, e daí como ele ficou retrógrado, ele vai refazer esses aspectos e depois vai fazer direto de novo, né? Então, assim, Todo. é tenso. E aí, assim, antes também da gente entrar, né, aí a mergulhar mais profundo, foi curioso porque a gente acabou marcando essa live para o dia 11 de setembro, que é um dia histórico aí do aniversário, né, triste do atentado às É, Torres Gêmeas, que é um evento que aconteceu também sob um céu onde Saturno e Plutão estavam dominando, assim como eles estão dominando 2020, né? Foi o sim. ápice do ciclo anterior, e agora a gente tem o início de um novo movimento e de um novo ciclo. Então foi curioso a gente ter marcado essa live nesse dia também. Sim, e o curioso é que lá no 11 de setembro teve eclipses na região onde teve agora em junho e julho, né, no Sim. eixo Gêmeo-Sagitário ali no final, né? E também Câncer-Capricórnio repetiu um ciclo de eclipses, né? E outra questão é que além do Marte, ele teve um ano que teve Vênus em retrogradação, ficou 4 meses em Gêmeos também, né? Outra coisa típica, né? Coincidência. Né? E eu noto que também foi um ciclo bem curioso, né? Pelo fato de muitas questões pessoais em áreas geminianas, especialmente quem tem, ficou acentuado. Então é um fator também Nem para me as pessoas, fale. não é? Temos por aqui. Tem uma mão levantada aí, né? Então, e é um curioso, porque toda vez que Vênus retrograda é uma retrogradação ali, um ciclo, depois de também 8 anos, né? E em dados tempos
19 meses. Esse de Marte tem essa curiosidade que dura 2 meses, né? Vai de setembro a novembro, em Áries. A retrogradação em Áries não acontecia desde 88. A Constituição do Brasil, para você ter uma ideia, ela foi promulgada com Marte retrógrado. Foi promulgada com Mercúrio retrógrado também. Então, por isso que tem emenda, por isso que tem revisão, porque tem um monte de... como é que chama? Com aqueles retalhos que você vai emendando, né? Você vai colocando farrapos na lei, né? E é algo que tem que ser sempre repensado, né? Eu acho que tem um lado bom nisso, assim, que as pessoas me perguntam muito. Pode começar com Mercúrio retrógrado, com Marte retrógrado, né? E é isso, assim, sempre vai ter, mas tem o lado também de que não fica aquela coisa imutável e que você nunca mais vai poder mexer, né? O reposicionar, né? Tem um contexto aí muito que eu tenho visto muito em alguns principiantes, digamos assim, e também pessoas curiosas da astrologia, que com Marte retrógrado não se deve muito começar certas coisas, etc. e tal. É claro que dependendo do contexto, às vezes não tem muito como segurar, né? Então, muitas vezes a retrogradação ela é uma mudança de ritmo. Então, Marte retrógrado tem o efeito de mudar de ritmo, né? Peguei clientes aí perguntando, eu vou ter Marte retrógrado na minha revolução, como é que vai ser isso? Então, às vezes muda o ritmo. Eu, por exemplo, teve um ano que eu tive Marte retrógrado, eu fiz natação o ano inteiro, eu fui praticar atividade o ano todo, eu estava parado, muda-se o ritmo, né? Então, tem algumas curiosidades nesse sentido, né? De posicionamento, de situação, de característica. Às vezes isso impacta numa condição. Deu uma tremida aqui. Foi falar de Marte retrogradado. Foi falar de reposicionamento, né? Inclusive, uma curiosidade é que essa semana muita gente me escreveu para falar que está tendo pane, né? Coisas que pararam de funcionar e, ao mesmo tempo, coisas que estavam empacadas que começaram a andar, porque é justamente essa mudança de ritmo, de direção, de velocidade, né? Mas assim, se a gente for esperar, né, Gui, um céu 100% fluindo para a gente começar qualquer coisa, a gente não começa, né? E a coisa tá ali, por exemplo, gente, essa semana que precisava assinar a coisa, e assim, se não assinar vai perder o negócio. Você vai perder o negócio porque tá retrógrado? Não. Você vai ler, você vai ter certeza, é a sua última chance, né, de rever se for o caso, mas dá para fazer, né? Agora... E assim, a retrogradação ela é dos menores males do céu desse momento, né? Porque aqui a gente trabalha com a verdade e a gente faz previsão verídica. Jornalismo verdade. Momento, não é? Aqui é astrologia verdade, aqui a gente tenta manter o bom humor, a gente tenta ser otimista, mas a gente faz astrologia verdade aqui, né? Então, realismo, né? Posso falar, virginiano, não, virginiano é realista, né? Realidade. E às vezes você pode ser real otimista também. O povo tem um preconceito com a palavra realista, né? Realista pode ser otimista também, só estou dando uma informação, um parâmetro real da história, né? Então, pois isso a gente acontece tem sido acusado, muito, né, de porque estar também... sendo fatalista. É um pouco essa conotação do tema, né? Uma proporção de entusiasmo, as pessoas querem um certo entusiasmo, uma luz no fim do túnel, né? Toda essa efervescência, de certa maneira, né? O povo querer Acho que sim. amor, né? Umas coisas nesse sentido. Então, sim, e algumas curiosidades aí no meio disso tudo, né? Desse momento tenso, porque assim, tô vendo aqui até, né, a pergunta sobre o Júpiter direto dá uma força nisso. É curioso, né? Porque assim, a gente, durante a retrogradação de Marte, Júpiter fica direto, o Saturno fica direto e o Plutão fica direto. E o Saturno, inclusive, fica direto no dia que o Marte faz a quadratura com Saturno, né? E eu fico pensando se essa revisão de ritmo e de rota e de direção
ela também não é consequência do que a gente vem revendo com as outras retrogradações, e agora esses aspectos nos pedindo uma espécie de... trazendo o resultado, trazendo a resposta, né? E ao mesmo tempo uma cobrança do que a gente vem fazendo e do que a gente não vem fazendo. O que você vê também mais ou menos nessa linha? O Júpiter, se retrógrado, a gente tem a sensação de que as coisas ficam um pouco travadas, né? Ficam um pouco lentas, ou tem o processo da mudança de ritmo, né? Mas eu acredito que tem esse contexto, sim. Eu acho que vale uma proporção de um redirecionamento, né? Quando há uma mudança no sentido... A semana do direto para o retrógrado é a semana do estacionário. Então a gente viu, por exemplo, no mundo afora, essa questão da vacina, né? Da tendência de uma interrupção por causa, né, de algo que não foi bem visto ali, e o mundo diz que isso é normal quando se pesquisa, né? E calhou de ser num tempo que Marte mudou do retrógrado, do direto para o retrógrado, né? Foi incrível, né? Porque foi na véspera, então assim, Na véspera. Eu até entendi como um bom processo, assim, tipo, vamos parar, vamos ver se isso está funcionando mesmo, porque se precisar mudar de caminho, a hora é agora, né? Exato. E eu achei curioso, né? Eu tô inscrita no Fronteiras do Pensamento esse ano e deu um pau no sistema deles e não houve a estreia, a palestra inaugural não aconteceu. E foi no dia exato da mudança de direção. E é um evento importante, Nossa! né? Enfim, então assim, você vê um monte de coisas na vida das pessoas que a gente acompanha, a gente vê que esse tipo de movimento também acontece, né? Sim. Quem souber até a posição do final de Áries, né, envolve um reposicionamento, né, uma revisão, uma direção, uma questão nesse sentido, né? Então o Marte retrogradando, o Júpiter aí mudando do retro para o direto também, né? Tem toda uma questão dessa observação, dessa texto. E tem a curiosidade assim, todo planeta que fica retrógrado de Marte, ele antecede uma oposição ao Sol, tá? Então, todo planeta que tem uma retrogradação a partir de Marte, ele está prestes a fazer oposição ao Sol, ou ele está em oposição ao Sol. Igual o Netuno também. Netuno, essa semana, está oposto ao Sol, está retrógrado. Então, é como se tivesse um simbolismo de que está tendo um enfrentamento com o eu, né? Essa semana eu tendo muita gente falando que está se sentindo meio perdida, meio deslocada, meio fora do contexto, vendo pessoas nada a ver, né? Por causa do Netuno pondo ao sol. A pessoa está se sentindo fora da casinha. Mas a pandemia acabou, né? A pessoa está meio assim, meio perdida, né? Uma sensação de que está fora da casinha. Tá todo mundo se achando louco, né? Por exemplo, da pandemia, quem continua em quarentena tá se achando louco e tá sem saber se isso é a coisa certa. Quem tá fora também tá sem saber. E a gente tá vivendo um momento assim que ninguém tem certeza de nada, né? Acho que você também viu, né? Que acho que a gente está no mesmo grupo lá, que vem uma matéria falando que usar máscara é perigoso. E daí você tem toda a informação de que usar máscara é o que tá. Eu li um artigo científico essa semana contando que o uso da máscara é um dos fatores determinantes para o aumento de casos na Europa e a redução do número de morte, porque você recebe menos carga viral. Mas daí você tem duas informações científicas opostas, né? E isso é sobre tudo, né? A gente está num momento que assim, a gente não sabe o que é fake news, a gente não sabe o que é uma informação verdadeira, e aí nada como a gente diminuir o ritmo, né? E até assim, né? O Marte em Áries, ele é muito exaustivo, ainda mais todos esses aspectos que estão acontecendo, porque tem um lado seu que quer ir, é Áries, né? Só que ele está retrógrado, então o retrógrado quer voltar. E aí muita gente reclamando, tô me sentindo mais cansada, durmo mais, trabalho menos e fico cansada, né? E eu acho tão importante as pessoas se permitirem mais nessa fase, tenta trabalhar menos, tenta dormir mais, tenta não se cobrar tanto, né? Vamos reduzir o online, que cansa mais, né? Então acho que a gente tem... porque eu acho, né? A gente está aí nessa semana de lua minguante que ficou em Gêmeos, eu tenho pensado muito em repensar as conexões virtuais também, né?
sim, você faz uma certa peneira, né? Você faz um certo reposicionamento. Marte retrógrado também, uma retrogradação de um pessoal tem esse contexto do mudar ritmo. Às vezes você faz refaz e ajustando, né? E você, né? Um contexto assim de dominância, né? Tem um relax posicionar. Então também observar a região de ar. Você tem um mapa, né? Não só essa questão. E o conto da lua minguante que você disse, né? A lua minguante em Gêmeos ainda, né? Que é um fator de finalizar assuntos, né? Concluir temas, né? Botar ponto final, né? E de vez em quando tem essa ideia. Às vezes eu vejo também com Marte retrógrado que a melhor postura também é não agir de vez em quando, né? Você Com meio que certeza, é você esperar e você dar um dá passo atrás, assim, né? Então, assim, por exemplo, essa semana, assim que o Marte mudou de direção, eu tomei duas decisões. Uma no sentido de finalizar uma coisa e a outra de fazer uma coisa que eu tô para fazer há 5 anos, para você ter uma ideia. Aí eu fechei um negócio que, tipo, eu tô há 5 anos enrolando e eu tomei essa decisão ontem, que também é um pouco isso, né? Ó, volta para trás, assim, você já não devia ter feito isso. Então a gente acaba tendo tomar decisões, né? Para que lado você vai, o que não é, enfim. E a gente vai ter a consequência disso, né, Gui? Porque todos os outros vão ficar diretos, a gente tem essas quadraturas todas pela frente. Então é importante, muito assim, esse bom. na dúvida Você é melhor não fazer do que fazer algo que você possa se arrepender depois. Você tem que fazer ou não fazer, consciente das consequências que isso pode ter nesse momento, para você e para os outros, né? A gente vai ter um novo ciclo começando a semana que vem. A lua nova é em Virgem, mas a lua cheia já vai ser Libra e Áries, né? Então, assim, tem um pouco desse contexto eixo eu, o Librares. outro, né? Eu e o mundo. Mais adiante a gente tem Júpiter e Saturno lá no fim do ano em Aquário, né? Volta a história da responsabilidade social, que acho que a gente até falou sobre isso na live que a gente fez no primeiro semestre, né? Sim, sim. Você vê ciclos constantes aí. Então as pessoas mesmo, elas sentem que vivenciar assuntos do dia a dia delas estão atreladas a com Júpiter, Saturno e Plutão. Você também tem um contexto de reposicionar temas para longo prazo, porque os três têm Capricórnio, né? Às vezes um recuo para algo que você precisa refazer depois ou redirecionar, né? Então tem essa dimensão de consequência, né? De né? Ver exemplos e se situar diante do que mais. Com Júpiter retomando, perguntaram aí das retomadas, né? De Júpiter, dos sociais, digamos assim, direto. Então é todo um contexto do longo prazo. A gente chega em novembro, tem de novo a conjunção Plutão, né? Marte fica retrógrado entre setembro e novembro, né? As eleições vão ser a campanha eleitoral vai ser Inclusive, nesse né, Gui, período, assim, né? só uma observação importante, né, porque é bem próximo, né, o Marte ele fica direto no dia 13 de novembro e a Júpiter-Plutão, ela acontece no dia 12 de novembro, e eu acho que esse, né, 12. é simultâneo praticamente. Então, assim, a gente tem essas coincidências em muitos momentos do ano, né? Então, se a gente pensar que Júpiter-Plutão, quando aconteceu, espalhou o que estava acontecendo, das duas, e depois voltou no meio do ano, das duas, uma, né? Ou esse aspecto de novembro sendo bem otimista muda essa história e a gente entra num princípio de melhora, ou se a gente não se cuidar nesses próximos 2 meses, a gente talvez perca totalmente o controle enfim, o controle do que está acontecendo, e aí ganha uma proporção que realmente vai ser exagerada e que depois o Júpiter Saturno vai estruturar aquilo que está acontecendo. Então eu acho, é minha visão pelo menos,
que agora setembro, novembro, a gente está dentro do período, de um dos períodos mais críticos do ano, assim como foi março, abril. E é um período muito decisivo, se a gente está caminhando para um processo de finalização no fim do ano, ou se a gente está caminhando para um processo de consolidação de algo que possa se manter o ano que vem. Né? Eu tendo a ser otimista, né? Até porque tudo isso foi aberto com um eclipse em dezembro, e depois Saturno-Plutão, a Júpiter-Plutão. Então, assim, eu tenho a impressão que acontecendo agora, né? Porque ainda tem mais isso, né, Guilherme do céu, a gente ainda tem os eclipses, né, em novembro, dezembro. Então, assim, a gente ou fecha ou a gente consolida, a gente tem que torcer para estar caminhando para isso. Então, assim, eu vi uma pergunta aqui sobre o papel humanitário e tal, né, e a coisa social. Eu insisto na tecla que a gente tem o dever de fazer a nossa parte, porque se cada um fizer, né, cada um tá ali contribuindo de alguma maneira, assim, um que faz reflete em muitos, né? Sim, você observa que esses eclipses, ou todo esse contexto que você colocou, eu acho que acontece as duas coisas. Eu acho que existe a tendência de reincidência de problemas e existe a tendência de uma amplitude de melhora, vai depender da região. Tá? Eu acho assim, o Brasil, ele tem uma curiosidade aí agora que a gente está percebendo a queda acontecer, né? Aí eu observei, notei, as coisas, quadratura ali e tal, eu lembrei Urano está fazendo um trigo num bom aspecto aí com o Sol do Brasil. Então esse tempo de Urano quanto ao Sol, eu acho que ele é interessante para essa dinâmica de uma certa novidade, de algo poder ter um contexto que a partir de setembro essa tendência possa ter um atenuante, ser um ponto a favor. Tá? Até porque, mesmo que o Urano retrograde, quem considera a revolução solar da nação vê que o 7 de setembro ficou com o Urano numa Sim. proximidade ali do trígono com o Sol. Então, acho que nesse contexto dá uma aliviada para o Brasil. Né? Então, nesse sentido de pelo menos uma certa coisa, nem que seja num efeito placebo, mas ok, de alguma maneira está tendo uma queda, está tendo uma sinalização. As tensões, essas não vão deixar de ter, né? Tanto no sentido político, no sentido de contextos gerais, né? Marte retrógrado em Áries, né? Você vê a eleição americana já com tensões, com mais morte ali por causa das questões raciais. Você vê, tem uma curiosidade que lá em 88, Marte esteve retrógrado também, no mesmo período, em Áries, e houve uma virada lá nos Estados Unidos. Né? Eu acho que esse ano deve ser diferente, porque, se não me engano, lá, naquela época, o Marte fez uma oposição ao Saturno, né? Não fez oposição a Saturno, e esse ano Marte faz uma oposição ao Saturno. Então, acho que sobra para o nosso Trump, desconfio. Mas aquela história, todo prognóstico de mundial é Eleição tem uma muita variável, pimenta, né? né? Porque tem o mapa de cada um, tem o mapa da É sempre nação, uma enfim, na variável. sexta-feira eu vou assistir um painel O de, do ISAR de astrólogos americanos falando sobre as eleições. Depois eu conto, porque eu acho que é importante ouvir, né? pô, vai ser E eu um vejo que assim, sabor. eles, mesmo nas prévias, assim, eles estão bem inflamados. Eu acho interessante a gente ouvir os astrólogos do próprio país, né? Falando de. Então eu tô curiosa para esse debate que eu vou assistir no domingo. Vamos ver como que vai ser, né? E a gente tem eleições municipais aqui também, né? Sim, No meio dessas tensões todas aí acontecendo, desse céu intenso, a gente tem o nosso Brasil aqui também, né? sim. Deu uma travada aqui para mim, não sei se é o meu fone. Vou tirar. Cadê o Guilherme? Ele saiu. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu acho que era da coisa dele aqui. Deixa eu ver se ele volta aqui para ver, gente. Vamos ver se ele
Aparece aqui, deixa eu voltar aqui e tentar chamar ele. Voltou? Voltando, Eu não tô te voltando. ouvindo. Ah, agora eu ouvi. Ufa! Foi impeachmentado. Foi falar mal dos presidentes, né? Viu isso? Voltando. Falou em eleição, falou em... Vamos mudar de assunto, foi né? falado. Foi fa... É, não, Não. Mas mas sabe uma coisa que ok. eu acho, eu acho Meu que áudio tá sim, bom aqui aí? tá normal. Sabe uma Tá coisa que eu acho ok? Então, interessante? A gente fala do mundo, né? Mas aquela história do fora e do dentro, assim, é interessante a gente observar o que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo está acontecendo em algum lugar do nosso mapa. Então, por exemplo, se a gente está com tantos incêndios, né? Infelizmente, a gente está numa fase aí de vários aspectos que tem os incêndios acontecendo e tal. É, é como se dentro da gente também tivesse uma área ali que está incendiando, né? Que tem alguma coisa ali que está acontecendo. Então a gente precisa aprender a fazer essa leitura combinada de que é o mesmo céu, só que a gente conversa com esse céu de uma maneira diferente dependendo do nosso próprio mapa, né? sim, né? É igual a história que eu disse em relação ao exemplo que você colocou também de na eventual quadratura de Marte, Júpiter, Plutão e a conjunção Júpiter-Plutão, alguns contextos, algumas situações são propensas a uma expansão de direcionamento, de evidência, de cura da própria pandemia ou pensas a reincidência, né? Então eu acho que de alguma forma os dois pontos vão rolar, né? Se você vê, isso foi mais ou menos o que aconteceu e vem acontecendo, né? O Brasil, quando cai, a Europa voltou a ter reincidência, né? Você vê um certo um contrafluxo das questões, um contrafluxo dessas observações, né? E eu acho que tem esse viés do personalité, né? Então, do lado mais propício para de uma questão específica para outros, né? Que acontece para o geral, acontece para nós, né? E as duas coisas ao mesmo tempo dentro da gente, né, Gui? A Marte gente pode retrógrado também. aí, A gente pode ter, por exemplo, um assunto melhorando e outro sim, assunto piorando na nossa vida. Uma porta se abrindo, uma porta se fechando simultaneamente, né? isso, acho que está dentro dessa tônica. Às vezes a gente vê que certas questões andam melhor, direcionam melhor para um prumo, né? Porque o nosso mapa ele está constante com a questão do céu, com novos ciclos. Então, uma pessoa ela vai ter Júpiter, Plutão a 22, né, de Capricórnio, aquela região vai dar um certo start, ou vai ter um reposicionamento. Né? Do mesmo modo, no fim do ano, Júpiter Saturno, que já aí vai ser zero de Aquário, mesmo um pouco mais para frente, né? Ou na área de Marte, que está retrogradando, né? Então, eu acho que muita questão da individualidade, né? Vai ter oposição Sol-Marte lá para Dia 13 de setembro, outubro, né? acho que é 13 de outubro. 13 de outubro, isso. Então vai ter Que, oposição Sol-Marte. aliás, a gente tem oposição Sol-Marte dia 13 de outubro, no mesmo dia que Mercúrio fica retrógrado. Esse ano, tudo Mesmo. acontece junto, nunca acontece um aspecto importante no mesmo dia. Acontece sempre pelo menos dois, né? Eu dou risada, porque eu falo, gente, assim, tá parecendo brincadeira, né? Mas é isso, o Mercúrio fica retrógrado no mesmo dia que o Sol fica oposto a Marte. Ou seja, é para repensar mesmo, né? A individualidade, o seu papel no mundo, a sua relação com o outro, os nossos limites, né? Eu tenho sentido uma dificuldade da gente aprender a respeitar os nossos próprios limites e da gente entender os limites dos outros, né? Sim, aquela história que a minha professora da quarta série falava, né? O teu espaço termina quando começa o do outro, né? Então,
cuide da sua lancheirinha e deixe a lancheirinha do outro em paz, né? Então, mais ou menos essa toa. Quando você tem um eixo Marte por Áries, se a pessoa tem alguma questão em Libra, o eixo Áries-Libra fica acentuado, né? Do mesmo modo que aí num período dos nodos no eixo Gêmeos-Sagitário, né? Também as questões que envolvam opiniões, que envolvam conhecimentos, né? Que envolvam a fala, o que eu sei, o que eu não sei, né? Então, alto lá, não é porque você sabe que é uma verdade plena, né? Então, isso é levado em conta, né? É importante esse contexto. Tá? E tempos de Marte retrógrado tem aquelas chamadas tensões que algumas pessoas costumam também dar. Essa questão dos incêndios que a gente vem notando, acho que está muito incerto. Não tem incêndio, imagina. Né? Um contraponto, às vezes, da informação. Né? Acho que quando o Júpiter muda de direto para retrógrado, ou quando ele estaciona, numa semana que ele estaciona como agora, tem muito essa questão da verdade, das verdades, do que é realizado como por alguém, né? Como opinião. Né? Acho que isso também tem uma curiosidade de embate, às vezes, do que é verdade e do que não é. Né? Então, tipo, um vídeo da Amazônia sendo que o vídeo da Mata Atlântica. Né? Então, certas coisas assim que a gente vê e observa que tem algo errado, que não é tão real assim. Né? Então, curiosidades. Não tem vírus, né? Não tem vírus, não tem incêndio, né? Não tem nada. Assim, e é engraçado, assim, porque a gente nunca teve tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, a gente nunca teve essa negação, essa reação e esse excesso de informações misturadas, né? Ixi, agora você travou para mim, Gui. Não sei se as pessoas estão vendo você, se estão me vendo e me ouvindo, mas o Gui travou para mim. Alguém dá um alô aqui para saber se vocês estão aí? Oi? Né? Eu acho que a internet dele travou. Deixa eu buscar ele de novo aqui. Muita calma nessa hora. Que semana de retrogradação é assim animada mesmo. Deve estar voltando aqui. Tá conectando. Beleza. Voltamos. Ó, cada coisa que você Eureka. fala mal do governo tá dando ruim para você. Acho que tem alguma conspiração, tem alguma vigilância aí do Serviço Nacional de Informação. Ai, mas credo. tudo bem. O importante é que a audiência continue alta, isso é que vale, né? Enfim. Não, mas eu estava com aquelas incidências, Marte uns históricos, né? Eu estava comentando com você até por mensagem de, às vezes, fatores de incêndio, né? De quatro ocasiões que Marte retrógrado teve alguma questão com aviões que desapareceram. Vi lá 2012, 2016, 2018 e 2010. Então, assim, coisas curiosas. A ciclovia Tim Maia, lá no Rio de Janeiro. A Lava Jato, ela começou com Marte retrógrado. Ela foi bem, né? Em muito tempo, assim. Eu digo assim, na opinião popular, tá? Independente de juízo de valor, opinião política, lado. Você via alguma coisa rolando, né? Sim. Num contexto geral. Então, às vezes, tudo que de certa forma começa com a retrogradação, ela pode ter um impacto consistente, né? Às vezes é um fator também de uma certa auditoria e que depois tempo de revisão. Tá? Então agora
esse é um desses tempos, essa é uma Será que a tendência, gente vai sim. ter aí algum avião Que desaparecendo? mais? Queda é uma coisa, por exemplo, que me preocupa, porque a gente tem outra Saturno-Marte, Marte-Saturno, né? E toda vez que a gente tem Marte-Saturno, tem queda de ponte, queda de monumento, queda de qualquer coisa, né? A gente teve em agosto algumas quedas pelo mundo, inclusive aqui em São Paulo teve um tombamento lá, uma coisa que tinha sido mal estruturada, mal planejada. E sempre tem alguma coisa que chama a Foi o atenção, algum viaduto acidente lá. de maior proporção. E aí sempre tem alguma coisa de maior proporção, né? A próxima vai ser agora no dia 29 de setembro, que é justamente o dia que o Saturno muda de direção. Então eu tô preocupada com esse dia e a orbe dele, né? Uns dias antes, uns dias depois, aí finzinho de setembro, que eu acho que a gente tem um período mais conturbado. E o Mercúrio, né? Mercúrio também vai ativar essa turma toda. A gente tem que também lembrar disso, porque o Mercúrio, tudo que está no fim dos signos cardeais está ativando. Então, assim, o Mercúrio ele não é um Marte, mas ele vai mexer também, né? Então, na semana do dia 21 e na semana do dia 28 de setembro, eu acho que vale a gente nos colocar em situação de risco, a gente ter uma atenção ao que está acontecendo no mundo, enfatizar e se repensar as nossas atitudes e o nosso ritmo, tá? Deixa eu só responder aqui Tem a questão. essa coisa da negação aqui. Nossa, gente, é muita negação, vocês não têm noção. Eu sou xingada todo dia desde que a pandemia começou. Não posso usar a palavra Covid, que eu sou xingada e perco o seguidor imediatamente. E aqui a coisa dos casamentos acabando, tá cheio de casamento acabando, mas sabe que tá cheio de gente ficando junta e se estruturando? É tudo mais do que era, né, gente? A gente tá assim, pegaram todos os nossos lixos e todos os nossos tesouros e colocaram tudo em cima da mesa pra gente olhar. O que a gente tem de ruim, o que a gente tem de bom, o que a gente guarda de lixo, o que a gente tem de oportunidade na vida. É isso que está acontecendo, é isso. Então, assim, quem está em dia, quem se olha, quem está cuidando, tá bem, né? Ou vai ficar bem. Se não tá tendo consciência para ficar bem, tá? E são ciclos, né? Cada pessoa tem também no próprio mapa, porque como são ciclos marcantes, são ciclos marcantes para o começo, para uma transição, para uma novidade, para a gente se forma um par, né? E do mesmo modo, quem tiver, já estava no limite da situação aqui, depois de 38 anos, né? Então o que acontece? Reestrutura-se muitas coisas, né? Reavalia-se posições para médio e longo prazo. O que se vive num ano de grande conjunção marca consequências para 5, 10 anos em diante, né? Se a gente for lembrar nos anos 90, fala. Não, que eu ia frisar o que você falou, médio e longo prazo. A gente vê uma ansiedade geral, que as pessoas querem o resultado agora, mas as coisas mais importantes que a gente está fazendo esse ano, os resultados não vão ser vistos agora, né? Os resultados bons vêm daqui a um tempo, os resultados caóticos também. Por isso que a gente tem que ter uma atenção especial ao que a gente está fazendo nesse momento. Sim, e vale lembrar que quando surgiu o HIV, nós estávamos, né? O coquetel, ele começo dos anos 90, né? Quando tínhamos Saturno, Netuno e Urano em Capricórnio. Né? Então, aí o contexto do longo prazo, o contexto da estrutura, né? Então, de certa maneira, é algo que, eventualmente, isso vem a rolar, né? Isso vem a ter uma condição de dar uma base para o que vem depois, né? Para o que vem direcionando daqui para frente. E que mais que de curioso Aliás, né, Gui? que eu tinha notado aqui. Tuberculose, H1N1, HIV, peste negra, né, gripe espanhola, tudo isso em ciclos Saturno, Plutão, Júpiter, Saturno, Plutão, enfim, a gente sempre tem céus aí muito parecidos, né? E no caso especificamente da gripe espanhola, que é uma coisa de praticamente aí 100 anos depois, a gente teve a ativação de Marte
e foi um ciclo, como os ciclos de Marte acontecem, que se desenvolveu por 2 anos. Então, a maior parte das pessoas na gripe espanhola morreu nos primeiros 6 meses da epidemia, mas a epidemia durou por 2 anos, que é mais ou menos o que eu vejo astrologicamente e que os especialistas aí em vírus também têm falado, né? Enfim, já que a gente falou de doença aí, né? Não, Pegar tá. os pontos. E o próprio ciclo de Marte, anos, né? Tem É. essa dinâmica também. Então, isso pode ser levado como consideração também. Eu acho que é esse contexto que na própria pandemia que a gente está, as coisas vão, nesse tempo, se você pensar para 21, o meio do ano, né? Tá dentro desse. Então, eu acho que é por aí mesmo. Até acho que outro detalhe desse tempo de Marte mudar direto para retrógrado, o Brasil ele tem Áries na casa 3, né? Então o contexto da retomada de escolas, de educação, né? O Júpiter mesmo direto, né? Eu acho que ganha esse contexto do direcionamento, né? Da condição de o que fazer, né? Vai ser agora, vai ser no começo do ano que vem. Acho que agora a gente define essa questão educacional, né? Acho que nesse sentido Acho que pode ser bem sim. interessante, pode ser bem interessante nessa nesse movimento aí tanto de um quanto para o outro, né? Porque um rege a casa 3 do Brasil e o Júpiter ali, Uhum. Sagitário, Sim. que mais? É, Deu umas travadinhas aqui de novo, mas acho que assim chegou atrasado, mas chegou o som. Suelen, essas questões de saúde, elas não só por causa da questão da Covid em si, né? Mas acho que o tema saúde é um tema que está em pauta, a qualidade de vida, né? Eu acho que está em pauta em 2020. E acho que principalmente essa questão do ritmo, né? A gente vem aí de um contexto que fala muito, assim, a gente teve uma hiperaceleração nos últimos anos, né? A gente vem de um Urano que esteve em Áries, né? A gente vem de um Netuno que esteve em Aquário. Então a gente teve uma aceleração do tempo e a necessidade de dar conta de tudo o tempo todo e de responder imediatamente às mensagens e de estar conectado 24 horas por dia. E eu acho que tudo isso que também está estressando a gente. E agora que a gente veio muito para o online está começando a saturar também, né? E a gente está num momento do mundo que é de medo, Saturno-Plutão, né? Saturno-Plutão, clima de medo, Marte passando por aí, reforça. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, assim, tem que ser realista, não pode entrar no clima do medo, tem que cuidar da saúde física, mental e emocional, né? A Ju está aqui assistindo, né? Que é organizadora do Festival Camomila, que eu até fiz parte da programação esse ano, e o tema do evento foi o Permita-se, né? Eu acho que esse é um pedido desse ano também, né? Essa coisa do o permita-se, a gente segue um ritmo mais lento, não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo, né? Eu vi até algumas pessoas aqui falando, vou até pegar assim, um minutinho para falar sobre isso. Eu não tenho feito vídeo para o meu canal nas últimas semanas, né? Eu acho que as pessoas perceberam, fiz alguns comunicados aqui. Eu fiz um vídeo que vai ao ar entre o domingo e a segunda-feira agora. Eu vou mudar um pouco a frequência, porque eu, assim como todo mundo, a gente está precisando rever tudo que a gente faz, né? E não dá para fazer tudo. Então, a gente, inevitavelmente, tem que fazer escolhas. E algumas das escolhas são doídas para a gente. A gente, às vezes, tem que deixar de fazer uma coisa que a gente gosta, mas porque a gente tem que fazer outra coisa que a gente quer ou que a gente precisa. Então, existe uma necessidade de estabelecer prioridades e a gente tem que aprender a se respeitar e entender também um pouco o lado do outro, tá bom? Então, só para falar, mas daí no vídeo que eu gravei, que eu vou postar agora nos próximos dias, eu explico um pouco mais como vai funcionar o canal daqui para frente. Enfim, né? Conteúdo também não falta, porque tenho conteúdo meu em vários lugares aí. Que Muito mais, Gui? bom, muito bom.
Não, você comentou essa questão, né, da individualidade, do pensar na gente. A gente está revendo muitas questões também de valores, de costumes, do nosso tempo, né? Uma grande conjunção em Capricórnio é muito atrelada ao nosso tempo daqui para frente, né? É muito É, atrelada essa questão do nosso ritmo, de um recalcular rota, digamos assim, né? Perguntaram aí total. se como tirar proveito, eu vi uma pergunta aí do proveito dos retrógrados, de uma situação de períodos retrógrados, né? Sempre que, por exemplo, Marte fica retrógrado, Mercúrio fica retrógrado, eu acho que é um desafio que a gente tem com a natureza daquele planeta regente, especialmente pessoais. Então, se o Marte está retrógrado, a gente é um tanto testado com a nossa individualidade, né? Com não só a individualidade, mas com o individualismo também, né? A gente observar se a gente não está fazendo as coisas muito sujeito, muito da nossa maneira, se a gente não tem que dar um freio, né? Ou se a gente tem que também tomar vergonha na cara e realmente fazer coisas que a gente não estava fazendo, né? Então, a mudança de Sim. ritmo. Quando é o Mercúrio, é a questão não só da comunicação, mas de um certo senso de observação, de detalhes, né? De um certo toque, né? Às vezes de manias, é, né? Então são curiosidades. Às É vezes, interessante, né, Gui, assim, porque a Saturno-Plutão caiu na minha casa 5, né? E uma das minhas questões aqui de revisão de tempo, por exemplo, é que a minha filha tá sem ir pra escola, porque tá todo mundo em casa. E o meu tempo, em função do tempo dela, tá mudando muito, né? Então, assim, esse é um dos motivos, por exemplo, de não ter mais vídeo no YouTube nessas últimas semanas. A gente tem que ver, assim, onde é aquele ponto onde eu tô precisando dar mais atenção, porque eu quero, porque eu preciso, porque aquilo é importante para mim. E a gente tem que compreender esse contexto geral, né? E aí, no caso, né, tô dando um exemplo para as pessoas entenderem um pouco como funciona essa dinâmica, mas o Marte está lá retrógrado em outro lugar, que no caso é minha casa 8, né? Então, assim, o que dá para cortar, né? A casa 8 é assim, tá, então não dá para fazer tudo, então vamos fazer alguns cortes. Então, é meio essa ideia de reorganizar e reposicionar onde você coloca a sua energia e os seus recursos também, né? é por aí, exatamente. Textos, tudo de uma maneira no teu campo de energia, né? No teu dinâmica, a partir do momento que o Marte da retrogradação, né? Né? E, e quando você também um tempo construção, às vezes os assuntos eles ficam atrelados o ano todo, né? O próprio exemplo do Covid, do, às vezes uma coisa que a gente está meio enrolado desde e voltam, vão uma grande conjunção, um planeta que fica retrógrado como Vênus. Vênus ficou retrógrado meses em Gêmeos, 2 meses, só que para ele sair de Gêmeos, ele ingressou um mês, ficou dois retrógrado e mais um aí, né? Com Marte é a mesma coisa. O Marte ele ingressou em Áries em julho, ele fica de setembro no retrógrado e vai até dezembro. Então, o ano todo está assim, a gente meio que circulando a energia ou a vivência no mesmo tema, né? Numa O mesma que é uma questão. oportunidade, você não acha, Gui? Tem muita gente reclamando, mas assim, se a gente não tivesse tendo essa possibilidade, pensando nos ciclos maiores, se a gente não tivesse tendo esses vai e vem, corta aqui, testa aquilo, não deu certo, muda de novo, revê, refaz, olha de novo, se a gente não tivesse tendo esse tempo, eu acho que a gente estaria muito pior. A gente tem que agradecer essas retrogradações, porque a gente está tendo essa chance de revisar. E fez, não deu certo, você faz de outro jeito, né? E acho que essa questão de também vamos ter compaixão por nós mesmos em primeiro lugar, né? Autocuidado, autoacolhimento, essa revisão do tempo que virou um tema aqui importante, né? A gente tem que realmente assim, tem que. Eu não vi, Fernanda, essa série, mas me falaram já dela e ela está aqui na minha listinha.
Tô caçando tempo para assistir série, porque eu não tô conseguindo, mas assim, o tempo, ele é uma coisa preciosa, e eu acho que esse ano ele é tão saturnino, né, que o tempo, ele fala muito alto. Quanto de tempo, o que que a gente faz com o nosso tempo, ou quanto de tempo que a gente gasta para fazer cada coisa, como a gente cuida disso, né? O tempo, ele é vida mesmo, né? Você vê, quando você trata de um determinado assunto, ou repete ele, ou sei lá, fica concentrado ali, meio que você é forçado a amadurecer, né? Você pensa que Saturno, você deu o contexto de um ano saturnino, por toda essa emaranhada em Capricórnio, você é forçado a amadurecer, você fica MBA na coisa, né? Meio pós-graduado na história, tá? Você ganha um know-how, digamos assim. Essa palavra é boa, né? Esse é um ano para você ganhar know-how, status, né? Então a pilotar, como é que é quando o piloto ganhar horas de voo, Horas de voo. experiência. Nossa, e tem muita coisa acontecendo boa, né, Gui? Assim, eu falo por mim e por muita gente que eu acompanho, assim, eu tenho muitos clientes, muitos amigos, assim, que estão tendo, claro, né? Assim, não dá para eu falar para você, nossa, tá tudo ótimo, porque não tá. Tem muita coisa que eu queria estar fazendo, eu tô preocupada com muita gente, saudades de muita gente e tudo mais, mas tem muita coisa boa acontecendo também. E mesmo coisas que não são boas, mas que eu acho que elas são importantes, é como se a gente estivesse fazendo uma reforma ou uma faxina na vida, né? No dia de faxina, a casa fica de pernas para o ar, né? Aquele momento assim que você quebra tudo, põe tudo para fora. Mas depois que tá tudo limpinho, você fala assim, gente, né? Que bom que eu fiz isso. Eu acho que isso é 2020, né? Quem tá aproveitando, porque infelizmente tem gente que está desperdiçando uma das maiores oportunidades da vida, vai chegar lá na frente e vai falar assim, gente, isso aconteceu e eu pude fazer isso, eu pude ir para tal lugar. Então, assim, a gente tem que aprender, né? A astrologia, para mim, ela é saturnina. A astrologia, para mim, ela é o estudo do tempo, da qualidade do tempo. Tem o lado uraniano, das previsões e tal, mas para mim, ela é mais saturnina. Para Então, mim acho que quando a também. gente entende o que é ótimo. Então, quando a gente entende, né, assim, qual é o clima daquele momento, a gente entende o que fazer naquele momento, né? Então, eu acho que quem está sabendo aproveitar está ganhando muito nesse 2020, mesmo que não esteja percebendo isso agora. É, é uma consequência que às vezes vem a prestação, né? O que você às vezes, sei lá, é igual uma compra a longo prazo. Você parcela em trocentas vezes para você ver o resultado e a consumação do documento depois, né? Um pouco isso. E a astrologia, ela tem esse contexto cíclico, né? Porque tudo é ciclo, né? Uma lunação é Tudo. 28 dias, 29 dias, Marte é 2 em 2 anos, Júpiter é 12 em 12, né? Os eclipses, 8, 19, mas tem o tempo 9 e 9. Tudo é tempo, tempo é Saturno, astrologia, logo satúrnica, né? Então perguntaram aí dos Total. eclipses, né? Um pouco dessa questão Gêmeo-Sagitário, que vai rolar aí, tem um eclipse a 8 graus em novembro de Gêmeos, e tem no eixo Gêmeo-Sagitário, tem um a 23, né? 23 de Sagitário, dia 14 de dezembro. Então, toda essa questão da informação, toda essa questão do conhecimento, toda essa questão de certas verdades, certas leis, eclipses nesse eixo envolve leis também, envolve questões que envolvam o, a, os próprios eleitorais também, questões jurídicas, né, questões de fé, questões de conhecimento. Né, acho que fica bastante evidente. E quem pegar esse eixo, transições nessas regiões também, né? Já não bastasse uma Venusinha no meio do ano por Gêmeos fazendo hora extra, eclipses ali agora pelo eixo também no fim do ano, né? É nóis, né? Mas eu Então, tô geminianamente animada, assim. Eu tô animada com as. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, por exemplo, tem muita coisa acontecendo, mudando, né? E assim, tem umas coisas boas, mas muita coisa que dá trabalho, né? Porque é isso, o momento dá trabalho, exige escolhas, né? Para todos os signos. E aí tem alguns signos que, obviamente, sentem mais.
E a gente tem todos os signos no mapa. É sempre bom lembrar que tudo isso está acontecendo em alguma área da nossa vida, mesmo que de uma maneira mais sutil, mesmo que num cantinho ali, né? Num assunto ali à parte. Mas a gente está vivendo, né? Estamos juntos, todo mundo junto, no mesmo barco. Sim, sim. Cada mapa, né? Lógico, tem a natureza e conforme cada período, acho que tem um pacote, é uma oportunidade de um pacote de mudanças, né? Um kit combo, né? E claro, o IFV e todos, mudar o pacote da vida, né? No sentido geral. Então, esse contexto aí envolve, deve continuar mais intenso aí, especialmente de desatar questões em torno dessa retrogradação que o Marte faz a quadratura com os três de novo, o que você falou, retrógrada, depois passa direto de novo. Então, a conjunção não, que o Marte volta a ser direto no mesmo, ali na véspera do Júpiter-Plutão, né? Não, um dia depois do Um dia Júpiter-Plutão. depois do Júpiter-Plutão, é. E a gente ainda tem essas tensões até dezembro, né? O Marte acho que faz a última quadratura com Plutão em dezembro, pertinho do Natal, acho que é dia 23 de Isso, dezembro. por aí. Ali a semana. E É. Júpiter entrando em Aquário junto ali, né? Tem essa, mas essa a gente guarda para falar esse tema mais para frente. A gente faz outra Então, live e fala do dá Júpiter e uns Saturno, starts aí, né? depois a gente entra em O 2021 Júpiter e o Saturno com, entram em Aquário e logo os dois Urano fazem uma quadrando e aí conjunção, né? E aí, enfim, a outras gente tem bastante lives. coisa pela frente ainda. A gente tem mais 2 minutinhos só. A gente promete que a gente faz uma live mais para frente para falar sobre Júpiter e Saturno em Aquário, a conjunção Júpiter-Saturno e a quadratura Urano-Saturno, que vão ser temas que vão nos acompanhar por todo 2021, né? Mas vamos pensar uma coisa de Pauta não cada falta. vez. E eu e o Gui temos uma outra coisa aí que a gente vai contar, anunciar para vocês aí nos próximos dias, que a gente vai fazer também, tá com um projeto aí, quem sabe, né? Um projeto bacana, novo nascendo, mais um, né, Gui? E a gente faz outras lives aí mais para frente pra gente ir contando sobre o céu de cada momento, mas tá prometido e será Com cumprido, certeza. Fernanda. A gente Vem vai fazer novidades. aí essa live para falar, tá bom? E me fala Maravilha. dos simpósios, né, Ale? Os simpósios, assim, muitas saudades. Agora, por exemplo, era para eu estar em Denver, lá no congresso do ISAR. E aí, esse fim de semana vai ter uma parte online. E é isso, né? A gente, esse ano é online, mas se tudo der certo, os astros colaborarem em 2021, nos reencontraremos presencialmente. Voltam os eventos, voltam os abraços, né? Enfim, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada, Gui. Adoro estar aqui com você. Obrigada pela parceria. Obrigada a todo mundo que estava Ou, aqui. Desculpa se a gente não respondeu todas as perguntas, se mas a Deus live vai quiser. ficar salva aqui também, depois dá para ver de novo, tá bom? Também, Titi, sempre um prazer. Então, a Sempre um gente vai se falando aí. Um beijo para todo mundo, gente. Boa noite. Obrigadão, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Beijo. Tchau, tchau.